Bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade na nossa aula de Android. E agora nós vamos trabalhar com o quarto app daquela listinha que nós tínhamos planejado lá no começo da disciplina. Esse app, ele vai ser o de gasolina ou etanol. O que ele vai fazer? Eu vou ter dois campos que, de acordo com o valor da gasolina e do etanol, ele vai devolver o resultado, se é melhor abastecer com gasolina ou com etanol. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos trabalhar somente o layout, e a segunda parte, com o código. Então, vamos começar com o nosso layout aqui. A primeira coisa que eu fiz foi jogar o meu logotipo aqui no meu Drawable, tá? Onde que fica o Drawable? Aqui nos recursos, né? No res, que são os resources do Android. Então, eu tenho meu logotipo aqui. Ele vai estar disponível para vocês depois estarem fazendo o app de vocês. E a próxima coisa que eu vou fazer é travar a rotação. Eu vou fazer o bloqueio somente para retrato, para não deixar que o usuário deite o celular e fique desconfigurado a tela. Então, como que eu faço isso? Vou vir aqui no Manifest, no Android Manifest. Aí eu vou localizar aqui Activity, que é a minha tela principal. E eu vou dar um Enter aqui antes de fechar. Tem que perceber que é antes do fechamento aqui, ó. Dou um Enter e vou colocar o Screen Orientation. E vou pôr Portrait. Ele vai me dar esse erro. O que acontece? Nessa versão que eu estou utilizando do Android Studio, que é a 3.6.3, essa versão ela fez uma modificação para fazer uma compatibilidade com o browser, com o Chrome, alguma coisa assim. Então, se eu vir aqui para consertar o erro, eu tenho duas formas. Se eu deixar dessa forma, ele tem o erro aqui, na verdade é um aviso, tá? Ele está sublinhado em vermelho como se fosse um erro, mas eu posso fazer o build que vai rodar normal. Mas para a gente arrumar, tem duas formas. Ou eu ponho ele aqui, ó, ele fala que a orientação tem que ser não especificada, ou full sensor, que a gente viu que era o full sensor, né? Que aí ele deixa eu liberar de acordo com o movimento do celular. Então, o que eu vou fazer? Para corrigir, eu também tenho uma outra forma de corrigir. Se eu apertar aqui Alt Enter, ele me dá essa opção aqui, ó, Suppress Edge Tools Ignore. Então eu vou adicionar ele, ó. Pronto, resolveu o problema do erro. O que isso daqui faz? Ele fala para ignorar, ó, que a Activity vai ter a orientação travada, tá? É uma forma de resolver. Bom, então resolvemos o nosso bloqueio. Vou fechar aqui e vou começar a montagem do layout. Para montar esse layout, primeira coisa, vou abrir o XML. Então, eu abri o XML, eu já excluí o Hello World, que ele vem aqui de padrão, né? E eu vou manter ele com constraint layout, vou fazer ele inteirinho no constraint. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom um pouquinho maior aqui. Aí. Bom, para a montagem do layout, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar o tema dele, tá? De que forma? Vou vir aqui em Values e no Colors. Olha que interessante um negócio que eu acho que eu acabei esquecendo de falar sobre isso lá na aula que a gente viu a mudança de tema. Deixa eu ver aqui no meu estilo, ó. Vou pegar esses dois. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu já tenho essas três cores pré-definidas, né? Se eu rodar esse app sem nada, vamos rodar ele aqui, vamos testar, vamos ver o que ele aparece. Demora um pouquinho para fazer o primeiro build. Ó, sem nenhum erro.
A gente consegue ver, ó, que essa color primary aqui, ele tá nessa barra. E essa aqui um pouquinho mais escura, tá nessa barra aqui. Então a gente tem como fazer esse controle, tá? Só que isso aqui está vinculado ao estilo, que seria esse estilo aqui, ó. App Compact Light Dark Action Bar. Por enquanto, a gente não tem nenhuma Action Bar trabalhando aqui com as botões de ações, né? Depois a gente vai inserir isso mais para frente. Deixa eu voltar aqui para o Android. Vou minimizar o emulador. Voltar só para o Android Studio. O que acontece? Ó? Se por um acaso eu tirar todos esses itens, eu vou tirar esse daqui, ó, e eu vou colocar para rodar novamente. Deixa eu dar o play aqui. Olha o que aconteceu. Ele ficou aqui escuro, né, com tom escuro. Por quê? Porque é o Dark que faz isso, tá? Então eu tenho a opção de alterar essas cores. Então se eu voltar aqui, ó, olha que interessante, eu vou excluir só essas duas, ó. Vou manter o emulador aqui e vou dar o play para rodar. Vou deixar só a cor primária. Então ele vai estar aplicando a minha cor primária aqui. Se eu colocar a minha cor secundária, vou excluir só essa aqui e vou rodar novamente. Ele vai aplicar essa cor secundária aqui na barrinha aqui em cima. Então, assim, que eu acho que eu tinha esquecido de mostrar exatamente. A gente viu que podia mudar as cores, mas eu esqueci de mostrar que era exatamente aqui que ele alterava, além de botão, essas coisas assim, né? E outro que ele muda é o Accent Color, né? Se eu, por um acaso, deixa eu minimizar o emulador aqui. Vou vir aqui no meu layout e vou colocar um switch aqui, ó. Então agora eu tenho um botão switch aqui inserido. Vou voltar ao meu emulador e vou dar um play aqui para vocês verem. O switch, ó, ele vai pegar uma cor, esse verde. De onde que é esse verde? Ele é a cor padrão do tema aplicado. Qual que é o tema aplicado aqui? O tema é esse aqui, ó. Quando eu jogo a minha Accent Color aqui, aí ele vai aplicar no switch. O switch é um que recebe ele, a cor que vai estar aqui no Accent Color, ok? Então nós vamos fazer essas alterações para ficar um app mais bonito, senão ele vai ficar tudo esse tom de azul, roxo aqui, com o resto do tom do logo, e não vai ficar muito legal. Então por isso que eu lembrei de mostrar isso aqui, que eu acho que a gente tinha esquecido de ver em aula lá. Bom, vou minimizar o emulador aqui novamente, voltar com o Android aqui. Então, o que acontece? Se eu tirar os itens, ele vai pegar o tema padrão aplicado aqui. Aí eu posso colocar os itens que ele faz uma sobrescrita no tema padrão. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estar alterando a minha cor aqui primária. Então, ela aqui, ó, vou vir aqui em Colors. Se eu alterar aqui, ó, não é o ideal, né? Porque aqui ele está pegando o arroba color. Como eu tenho o arroba color, eu sei que eu estou pegando do arquivinho colors aqui. Então eu tenho aqui um color e o name dela vai ser o color primary aqui. Se eu vir aqui no style, é exatamente ele, ó. Tá? Esse item, ó, color barra color primary. Então eu vou alterar ele, eu vou colocar essa cor aqui, ó. FF
7E00. Aqui no Dark, eu vou aplicar essa cor aqui, ó, CC6500. Vou colocar um tom um pouquinho mais escuro. E no Accent Color, eu vou aplicar essa outra aqui, ó, FFBD1E. Ok? Então tem essas três cores. Agora eu vou criar uma cor para mim colocar de fundo do meu aplicativo. Então vou colocar aqui Color Name. Vou dar o nome de Color. Vamos por fundo aqui. Vamos por Back para não confundir com nenhuma. Isso. Fecho ela aqui. E eu vou colocar essa mesma cor aqui. Por quê? Eu colocando a mesma, ele vai parecer que é uma coisa só no aplicativo lá. Agora eu tenho que vir aqui no estilo e adicionar. Esse daqui já está pronto, né? Que eu só troquei a cor. Tenho que adicionar um item aqui. Item name window background. Esse aqui mesmo. Esse aqui vai receber o @color back. Eu vou criar mais um item aqui, que ele vai ser o Android Text Color. Vou fechar aqui. Ele não vai ser @color porque eu não coloquei uma cor aqui. Eu vou colocar o branco. E o branco, ele está aqui também, ó, Android Color White. Se eu pôr aqui, ele pega o padrão de cores do Android. Também tem essa opção. E mais um item, já vou adicionar aqui, porque senão para ficar mais fácil. Vou pôr Edit Text Color. Vou mudar a cor do Edit Text. E também vou colocar aqui o Color White. Então, eu configurei aqui para branco nos textos, o fundo com esse laranja e alterei os tons ali. Se a gente rodar, vou abrir o emulador aqui e colocar o play. Vamos rodar. Já consegue ver, ó, a diferença. Ó. Eu consigo ver que isso aqui é uma barra porque ele tem um tracejado aqui. Ó. Já fica com esse tom aqui. E o switch ó, vai ficar com o Accent Color. Ok? Esse switch vai embora, né? Eu vou eliminar ele porque eu não vou usar ele agora. Tá? A gente vai aprender a usar ele ainda. Mas já dá para ver que ele alterou a cor aqui. Ó. Já ficou com um estilo diferente. Então eu vou minimizar aqui o emulador. Vamos voltar aqui para o nosso layout. Vou fechar aqui o Style, vou fechar o Colors e vou voltar aqui para o Layout. O Switch que eu vou eliminar. Primeira coisa que eu vou adicionar vai ser um Image View. Vou colocar ele aqui. Vou selecionar a minha imagem. Se aqui estiver dando falha no Preview, às vezes é comum acontecer. Dou um OK e vai adicionar a minha imagem aqui. Eu vou colocar aqui de largura, deixa eu pôr um 0 dp, só para mim colocar aqui ó, as constraints. Então coloquei duas constraints, vou colocar uma constraint no topo. Ó. Como depois eu vou jogar, por que eu pus 0 aqui? Para ele preencher total. Como que vai acontecer? Eu vou colocar aqui 32 de lateral. E no topo, lembrando, ó, eu pus 0 aqui, 0 dp de largura, que ele preenche em total aqui, certo? Ele vai pegar o tamanho da imagem aqui e preencher ali. E aí eu trabalho com a constraint na lateral aqui. Eu vou deixar 0 no topo, eu poderia pôr uma altura lá, mas depois eu vou centralizar na tela os componentes. Então, para ficar centralizado bonitinho, eu não vou jogar uma altura de topo aqui, porque senão ele vai jogar a altura depois na hora que centraliza também. Então, coloquei aqui o meu logo. A próxima coisa que eu vou colocar aqui vai ser do tipo Match Constraint, certo? Tem que lembrar disso. Ó. A Match Constraint é das molinhas, ok? Vou
colocar aqui um text view logo abaixo. Esse text view, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar ali na direita, na esquerda e no topo. Opa, no topo da imagem. Do topo, eu vou dar uma distância de 16. Na direita, 32. E na esquerda, 32. Ok? E aqui eu também vou colocar Match Constraint. Então, ele vai atingir o tamanho aqui até a constraint, certo? Nas laterais, ó. Ele vai atingir o tamanho, pegar o tamanho da minha caixa de texto aqui, até onde que tem a constraint, que tem a margem de 32. Eu estou dando uma distância de 16 de lá de cima. Como eu já pus o texto em branco, ele já fica em branco aqui. Visualmente eu achei mais legal do que deixar em preto, tá? Então aqui eu vou jogar esse texto aqui, ó. Aqui em text, vou colocar: saiba a melhor opção de abastecimento de seu carro. Depois a gente vê se tem que aumentar um pouquinho essa letra. Vamos tentar ver se está 14. Vamos jogar 18, vamos ver se... Ah, ele corta lá. Vamos deixar 14 aqui mesmo. Depois a gente vê se precisa aumentar. Mas eu acho que vai ser mais legal aumentar, né? Senão vai ficar muito pequeno. Acho que aqui 18 tá legal. 18, mesmo que ele jogar para baixo, eu vou jogar 18 aqui. Agora o que eu vou fazer é vir aqui no atributo dessa caixa de texto e procurar esse atributo aqui, ó. Gravity. E eu vou jogar esse aqui, ó, Center Horizontal. Olha que legal que ele faz, ó. Ele jogou o texto de baixo centralizado também na horizontal. Bem legal isso daqui. Ela é meio difícil, aqui ela é chata de achar nos atributos, então eu posso vir aqui na lupinha e pesquisar, ok? É mais fácil do que ficar procurando ela aqui. Então eu vim aqui na lupa, procurei. Eu tenho várias opções, ó. Certo? Então eu posso jogar o texto para a direita, para o começo, centralizado. E quando eu centralizo ele na horizontal, colocando ele true aqui, o meu texto, esse seu carro, se eu tirar ele, ó, seu carro ele está alinhado totalmente à esquerda. A hora que eu centralizo, ele já vai estar alinhado aqui, centralizado. É uma opção legal de design. Bom, a próxima coisa é colocar os dois elementos de edit text. O primeiro, ele vai estar aqui em text, só que eu não vou trabalhar com plain text, tá? Com edit text normal. Eu vou usar aquele que a gente usou na outra aula. Tem que fazer o download dele. Vou colocar um OK. Ele vai fazer o download. Minimizar aqui. Então ele terminou o download. Eu vou arrastar ele aqui para o meu layout. Vou colocar ele aqui como match constraint também. Só que eu vou jogar uma constraint de 32 e uma constraint de 32. E no topo, eu vou alinhar ele com o topo de lá e jogo ele em 16. Certo? Para seguir o padrão aqui do layout. No hint dele, eu vou alterar ele aqui para preço etanol. Vou colocar aqui, ó, EX, exemplo, 3.099. A gente vai trabalhar com ponto para facilitar, né? Em vez de trabalhar com vírgula. Aí vou adicionar mais um. Vou arrastar aqui. E fazer a mesma coisa. Match constraint. Por que match constraint? Para ele ter o tamanho dele até onde ele achar a constrição. Ok? Aqui da mesma forma, jogo da direita e da esquerda. 32 e 32. E o topo dele eu ligo ele. Opa, cadê?
topo dele eu vou ligar ele. Eita! Android Studio, tá difícil. E o topo dele, eu vou ligar ele aqui na parte com o bottom do outro e vou colocar aqui 16. Ok? O hint dele vai ficar preço gasolina EX 4.399. Eu tinha um text input layout aqui sobrando, não sei porque eu deletei ele. Bom, agora está o layout aqui bonitinho, né? Esse estilo aqui, a hora que eu clico, ele vai ficar lá em cima, né? O desenho, o escrito. Uma coisa interessante é a gente mudar aqui o input text, fazer essa mudança. Vou clicar na bandeirinha e colocar aqui number decimal. Para quê? Para ele aceitar o ponto e a vírgula, né? No caso, a gente vai trabalhar com ponto. Também vou pôr number decimal. Se eu não colocar o input type, ele faz o teclado padrão com texto. Mas a gente vai pôr um teclado somente de números. Certo? Bom, próximo elemento aqui. Eu vou colocar um botão. Então vai ser um button. Esse button, eu vou jogar um topo nele de 16 e as duas laterais de match constraint também. Aí ele vai alargar até lá no fim. Só que aqui eu também coloco 32. Ok? Nesse botão aqui, eu vou colocar o texto. Botão, cadê o text? Calcular. O próximo elemento, eu vou jogar um text view para mostrar o resultado. Esse text view, vinculo ele aqui em cima. O topo dele, vou colocar 16. Vinculo para cá e para cá. E também vou colocar match constraint nele. Eu quero que ele fique com o texto resultado. E aqui no tamanho, vou colocar um pouco maior, 24. Só que ele ficou... esqueci de colocar a constrição aqui de 32, né? 32 e 32. Só que ele ficou aqui à direita. Eu vou centralizar ele. De que forma? Clico no elemento aqui e venho no atributo Gravity. Opa! Ao localizar ele aqui, eu vou colocar o centralizar horizontal também. Simples, né? Agora, eu quero pegar o meu layout inteiro e centralizar. Deixa eu dar um reset aqui. Aí. E centralizar, jogar todos esses elementos centralizados. Todos eles estão dentro do meu constraint layout. Então, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, a altura do constraint layout está da altura da tela. Então, eu vou fazer ele ficar da altura de enquanto ele tem componente. Então, ele vai vir até aqui. Que forma? Eu seleciono o constraint layout, venho aqui no atributo e no layout height eu vou colocar wrap content. Então, ele vai jogar o tamanho do meu layout até o último conteúdo. Por isso que eu não coloquei o topo, porque agora eu vou centralizar. Senão, se eu colocasse mais um topo aqui na imagem, a imagem está com constrição de topo, mas eu não tenho margem, né? Senão, se eu colocasse uma margem, ela dá mais uma distanciazinha ali. Agora, eu vou selecionar o Constraint Layout e também vou vir aqui em Gravity. Eu vou aplicar... Opa, não é no ID, não.
É aqui nos atributos. Eu vou aplicar aqui no Layout Gravity centralização vertical. Fácil, né? Olha que interessante. Então, ele já jogou todos esses elementos centralizados na minha tela. Vamos rodar isso aqui, vamos ver como é que ficou? Deixa eu dar o play aqui. Vou chamar o emulador. Já está funcionando. Então, quando eu clico aqui, olha que interessante, ó. Ele ficou com a cor do Asset Color, aquele amarelinho. Aqui ele trouxe o teclado somente de número com ponto, com decimal. Se eu não pôr o decimal, ele não aparece, ou não aparece a vírgula, ou não aparece o ponto. E aí eu posso pôr aqui, ó, 3.099. Era para ele ter ficado com um branco aqui. E 4.399. Por enquanto, calcular não faz nada, porque a gente não fez a programação, né? Mas já dá para a gente ter ideia. Deu um bug aqui no meu design. Ai, coisa louca. Depois que eu rodei ele, ele deu um bug. Coisas do Android Studio. Vamos dar o play de novo, vamos ver. Aí tá dando um erro aqui, ó. Olha lá, voltou. Vamos ver se ele alterou o programa aqui. Pelo jeito ele não alterou não, tá certinho. Certo, gente? Então, a primeira parte é essa, do layout. E depois nós vamos fazer a programação, ok? Então, até daqui a pouco.